E aí, bora falar de um dos eventos que simplesmente viraram o mundo de cabeça para baixo. A Revolução Francesa. Foi um período que não só transformou a França, mas que espalhou ideias que, sério, mudaram o jogo para todo mundo. Então, vamos juntos entender como tudo isso começou. Mas antes da gente mergulhar na história, uma pergunta para a gente pensar. O que levaria um povo inteiro a se rebelar? Qual é o limite? Injustiça? Fome? Não ter voz? Pois é, essa era exatamente a questão que pairava no ar lá na França do século XVIII. Então, imaginem o seguinte: a França, antes da Revolução, era basicamente um barril de pólvora prestes a explodir. A sociedade era dividida de um jeito super injusto e a galera estava cada vez mais insatisfeita. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura funcionava. A sociedade era dividida em 3 grupos, os chamados estados. O primeiro era o clero, a galera da igreja. O segundo, a nobreza. Juntos, eles eram tipo uns 3% da população. E os outros 97%? Bom, era todo o resto, todo mundo mesmo. O famoso terceiro estado. E é aqui que o negócio fica tenso. Pensa só, esses 3% cheios de privilégios não pagavam quase nada de imposto e mandavam em tudo. Enquanto isso, os outros 97%, que ia desde o camponês mais simples até o burguês com grana, tinham que carregar o país nas costas, pagando todas as contas. E poder de decisão? Zero. Então, vamos somar. Impostos altíssimos, colheitas ruins que geravam fome e nenhuma chance de participar das decisões. Não tinha como dar certo. O terceiro estado chegou no seu limite. A insatisfação era geral e a vontade de mudar tudo era gigante. Com esse clima todo, só faltava mesmo uma faísca para tudo explodir de vez. E essa faísca veio na forma de um ataque a um lugar que era o grande símbolo do poder do rei. Anotem aí, porque essa data é daquelas para não esquecer. 14 de julho de 1789. Foi o dia em que o povo de Paris simplesmente se cansou de esperar e partiu para ação. Esse é o dia que a gente considera o início da Revolução. O alvo deles, a Bastilha. E olha, a Bastilha era muito mais que uma prisão para inimigos do rei. Ela era o símbolo máximo da opressão, do poder absoluto da monarquia. Então, quando o povo tomou a Bastilha, foi uma vitória simbólica enorme. Foi como dizer: ei, o poder do rei não é mais intocável. Com a queda da Bastilha, a revolução pegou um embalo absurdo. A missão agora era clara: desmontar aquele sistema antigo e construir uma França totalmente nova, baseada em outras ideias. E daí surgiu um dos documentos mais importantes da história, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso foi revolucionário. O texto dizia que todo mundo era igual perante a lei e tinha direito à liberdade, à propriedade, acabava de vez com aquela ideia de privilégio por ter nascido em berço de ouro. Mas nem tudo são flores. A revolução não foi um passeio no parque, muito pelo contrário. A luta para criar e, principalmente, proteger essa nova república acabou levando a um dos períodos mais violentos e sombrios da história da França. No meio do caos, com a França em guerra contra outros países da Europa, um grupo político mais radical, os jacobinos, tomou o poder. O líder deles, um cara chamado Robespierre, tinha uma ideia bem clara. Para salvar a revolução, era preciso tomar medidas drásticas contra qualquer um que fosse considerado inimigo. E foi aí que começou a fase conhecida como o terror. Foi uma época de muita perseguição, de muita paranoia. Se alguém fosse só suspeito de ser contra a revolução, já podia parar na guilhotina. Milhares de pessoas foram executadas, incluindo o próprio rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, ou seja, ninguém estava seguro. Essa fase do terror, uma hora acabou, mas as marcas ficaram. A França e o mundo todo nunca mais foram os mesmos depois disso. Vamos ver então o que ficou de legado de todos esses acontecimentos. É aquela história, né? A revolução às vezes devora os próprios filhos. O próprio Robespierre acabou na guilhotina em 1794 e isso marcou o fim do terror. Depois veio um período de instabilidade, um governo chamado Diretório que durou até 1799. E aí apareceu um jovem general muito ambicioso chamado Napoleão Bonaparte que tomou o poder. Mas olha só, mesmo com todo esse caos, a Revolução Francesa deixou uma herança gigantesca que a gente sente até hoje. Aquelas 3 palavrinhas,
liberdade, igualdade e fraternidade. Elas se tornaram a base de muitas democracias pelo mundo e inspiraram um monte de outros movimentos por independência e direitos. Ufa, que viagem por essa década que mudou tudo, hein? Agora é pra gente ter certeza de que as ideias ficaram bem claras. Que tal um quiz rapidinho? Bora lá testar o conhecimento? Primeira pergunta, vamos lá. Que porcentagem da população francesa o terceiro estado representava? 97%. Isso mesmo, a grande maioria da galera. Segunda pergunta. O que aconteceu de tão importante no dia 14 de julho de 1789? A queda da Bastilha, o evento que deu o pontapé inicial na Revolução. Pergunta número 3. Quem era o líder dos jacobinos durante a fase do terror? Robespierre, exatamente, Maximilien Robespierre. E a última, para fechar com chave de ouro. Quais são os 3 valores famosos que se tornaram o grande legado da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí, mandaram muito bem. Agora, para a gente encerrar, uma pergunta para pensar. O lema da Revolução é liberdade, igualdade, fraternidade. Se a gente pudesse adicionar um 4º valor a essa lista, qual seria? E por quê? Justiça? Respeito? Solidariedade? Deixem as ideias de vocês aí nos comentários. É isso, pessoal. Fechamos aqui nosso papo sobre a Revolução Francesa. Se essa explicação ajudou a clarear as coisas, não esquece de seguir o nosso canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e, claro, deixar aquele like para dar uma força pra gente. Valeu e até a próxima!